porque veja bem, deixa eu só começar agora, olha lá. O que eu vou falar agora para você não joga nada fora do que a gente acabou de ver. Então, o que a gente acabou de ver? Dado uma reta R, existe a equação vetorial dela, para qualquer reta. Conclusão. Se você tem uma reta R contida, tem uma reta R contida no E3, R contida no E3, você pegou um ponto que está nela, A pertence a R, pegou um vetor diretor não nulo, paralelo a ela, acabou. Você escreve a equação vetorial. R dois pontos, x igual a A mais lambda V. Fechou. Equação vetorial da reta. Até agora, nada foi dito sobre o que estudamos no capítulo passado, capítulo 13. Qual foi o tema que estudamos? Sistema de coordenadas. Então, o que vai acontecer aqui se a gente introduzir um sistema de coordenadas? Então, vamos lá. Agora suponha que temos, vou até botar em amarelo aqui para destacar, uma origem mais uma base. O que a gente viu na aula passada, que é uma origem mais 3 vetores LI, uma base? A gente viu que isso aqui se chama sistema de coordenadas. Então, quer dizer, no fundo dessa frase aqui eu estou querendo dizer, suponha que agora a gente tem aqui um sistema de coordenadas. Ah, professor, mas como é que eu vou saber? A reta vai estar aqui, o sistema de coordenadas vai estar aqui, e aí eu não sei como é que vai fazer, aqui é o O. Não precisa fazer o desenho, precisa só imaginar um desenho parecido com esse. Imagina que você tem aqui uma reta, que nem eu fiz aqui, né? Deixa eu fazer um pouco melhor. Imagina que você tem aqui uma reta R, mas é uma reta qualquer, genérica, não precisa ser nada muito específico. E imagina que ali no cantinho apareceu um sisteminha. Não precisa ser um sistema ortogonal com IJK, mas, como sempre facilita a visualização, eu vou imaginar, só para facilitar a imaginação visual, eu vou imaginar que é um sisteminha ortogonal, para me facilitar, mas não é obrigatório, tanto que eu nem coloquei IJK aqui, e nem vou colocar aqui também, não vou nem dizer como é que é o nome do vetor, um sisteminha qualquer, tá? E que com certeza, como todo sistema, tem 3 vetores LI e tem uma origem. Então, quando eu tenho um sistema de coordenadas, o que acontece com todos os pontos e vetores do espaço? Eles passam a ter coordenadas em relação àquele sistema de coordenadas. Essa que é a vantagem do sistema de coordenadas. Todo mundo tem coordenada. Então, o que vai acontecer? Então, daí, podemos escrever a equação da reta em termos de coordenada. Quer dizer, aquele x igual a A mais lambda V, o que ele vai virar? Vou colocar coordenada em todo mundo. O ponto x genérico aqui da reta vai virar XYZ. XYZ. O ponto azão, que é um ponto fixo aqui, ele vai virar, vamos chamar ele de x0, y0, z0. x0, y0. Lembra que na interpretação cinemática, ele é o x de zero, né? Ele é o ponto inicial do movimento retilíneo uniforme. Vou chamar ele de x0, y0, z0. Mas o lambda não tem coordenada, ele é só um número pertencente a R. Então o lambda fica aqui. E o V? Na figura, onde é que estaria o V, né? Ele seria um vetorzinho diretor aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Um vetorzinho diretor aqui assim. Esse aqui é o V. V. E esse cara aqui seria, esse que vai até o X, seria o lambda V. Ok? A mais lambda V dá igual a X. A mais lambda V é igual a X. Como é que vão ser as coordenadas do V? Vamos colocar ABC. A, B, C. Então, quer dizer, peguei a partir da equação vetorial que eu já tinha e coloquei coordenadas, porque agora eu tenho um sistema de coordenadas, certo?
Mas aí o que vai acontecer? O que a gente ganha com isso? A gente ganha o seguinte, ó. A gente viu na proposição do capítulo 13, na aula passada, tinha uma proposição. A primeira coisa que a proposição ensinou para a gente foi que se eu souber as coordenadas de A e de B, 2 pontos, se eu fizer B menos A, isso aqui dá o vetor AB, as coordenadas de AB. Essa foi a primeira coisa que a gente viu na proposição. A outra coisa que a gente viu na proposição da aula passada, capítulo 13, é que dá para somar as coordenadas de ponto e vetor, que dá certo. Tá? Se eu tiver um ponto P, que é 1, 2, 3, e um vetor V, que é 2, 1, 0, 2, 1, 0, e eu quero saber quanto que são as coordenadas do ponto Q, que é igual à soma do ponto P com o vetor V, eu posso simplesmente somar as coordenadas de P e V. 1 mais 2 é 3, 2 mais 1 é 3, 3 mais 0 é 3. 3, 3, 3, deu certo. Tá? Dá certo, porque a gente provou isso na aula passada, lá na demonstração da proposição. Então, eu vou justamente usar essa ideia da proposição de que pode somar as coordenadas para dizer que esse x, y, z é igual a x0, y0, z0, mas primeiro eu vou passar o lambda multiplicando, lambda A, lambda B, lambda C, e depois vou somar as duas. Vai ficar xyz, que é um ponto, igual a um outro ponto, porque é soma de ponto com vetor da ponto. Então, só que como é que vão ficar as coordenadas? x0 mais lambda A, vírgula, y0 mais lambda B, vírgula, z0 mais lambda C. Tá lá. Professor, e daí? Bom, se um ponto é igual ao outro, cada uma das coordenadas correspondentes tem que ser iguais. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Essa primeira coordenada x tem que ser igual a x0 mais lambda A. Essa segunda coordenada y tem que ser igual a y0 mais lambda B. y0 mais lambda B. E essa terceira coordenada z tem que ser igual a z0 mais lambda C. z0 mais lambda C. Certo? E agora sim, Rafael Araújo, qual que é o nome que a gente dá para isso aqui? A gente nem vou colocar isso aqui. Vou só escrever aqui do lado. Equações paramétricas. Por que recebe esse nome de equações paramétricas? Porque lambda é chamado de parâmetro. Parâmetro, tá? Tanto que se diz, quando eu tenho equações nesse tipo aqui, a gente diz que tem uma parametrização da figura. Aqui, no caso, a figura seria uma reta. Equações paramétricas da reta. Ok? Então, isso aqui é uma parametrização da reta. Não existe parametrização só da reta. Se você escrever, por exemplo, assim, ó, olha que interessante. Se você escrever x igual a r cosseno de t, y igual r é uma constante, tá? E t seria o lambda. Seno de t, isso aqui é uma parametrização de uma circunferência, com centro na origem e raio r. Quer dizer, se eu quiser descrever essa, eu não vou conseguir fazer aqui uma circunferência na minha mão, tá? Uma circunferência de raio r, centro na origem, r cosseno t, r seno t. Aqui o ponto, o xy, seria a coordenada de um ponto, x igual a x. É um ponto no plano, né? Tem só duas coordenadas. Ele, em vez de descrever uma reta, ele vai descrever um movimento circular. Em vez de descrever um movimento retilíneo, eu preciso descobrir um jeito de fazer circunferência aqui, né? Eu já descobri um jeito de fazer reta, né? Mas de fazer circunferência eu ainda não descobri. Para ficar bonitinha a circunferência, né? Então, quer dizer, só para te dar um exemplo, não que isso seja a matéria aqui do capítulo, mas só para você entender o nome paramétrica, parametrização, né? Vem de um parâmetro, no caso aqui é o lambda, que gera uma parametrização da figura. No caso aqui das equações que eu escrevi em amarelo, é a parametrização de uma reta. Essas que eu escrevi aqui em roxo são parametrizações de uma circunferência. O problema é que eu não consigo
desenhar a circunferência, tá certo? Então, você vai ter que meio que imaginar a circunferência aí. Então, aqui, ó, entendeu? Mais ou menos, não é exatamente uma circunferência isso aqui, mas, enfim, eu não sei desenhar uma circunferência. Imagina uma circunferência de raio R. Então, aqui você teria, conforme o T vai passando, o ponto X vai fazendo assim, ó. Ele vai caminhando assim, o ponto X. X, 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 ele vai girando aqui, tá certo? Com essa parametrização. Existem muitas outras, né? Se eu mudar aqui os valores, ao invés de colocar R, eu botar A e B, e eu tenho a parametrização de uma elipse, né? E assim por diante, tem várias outras parametrizações, tá? Eu posso parametrizar, por exemplo, uma espiral, posso fazer uma figura que é uma espiral, assim, ó, fazendo assim, você entendeu? Dá para fazer também. Seria, por exemplo, R igual a E elevado a T, onde R é a distância aqui que está, e T é o ângulo. Isso aqui parametrizaria uma figura tipo uma espiral, tá? É uma parametrização. Então, mas nós não vou me alongar nisso aqui, porque não é o caso, tá? Só para você entender. Aí você vai falar, professor, mas então por que essa aqui não chama paramétrica? Porque essa aqui também aparece o lambda, que você está dizendo que é o parâmetro. Sim, mas aparece também o vetor. Então, a gente dá o nome para essa aqui de equação vetorial, porque a gente está destacando, está enfatizando a presença do vetor V, que é o vetor diretor, certo? O vetor diretor da reta. Eu até mostrei para vocês aqui a importância dele. Ele dá a direção da reta, tá? Então, aqui nessa equação é destacado o nome vetorial, para destacar a importância desse vetor. Nessa aqui, como já não aparece vetor nenhum, ele destaca a presença do parâmetro lambda e o fato de que isso aqui é uma parametrização da reta. Fazer uma atividade rapidamente aqui com vocês, ó, antes da gente falar da forma simétrica. Deixa eu fazer uma atividade aqui com vocês. Um exemplo aqui, ó. Imagina que você tem um sistema de coordenadas aqui, não precisa ser ortogonal. Digamos, aqui está o vetor E1, aqui está o vetor E2. A gente viu na aula passada que todo sistema, de propósito eu estou fazendo tudo torto, para você não achar que tem que ser o IJK, tá? E tem um E3 aqui assim para cá. E vamos supor não, nós vimos na aula passada que todo sistema de coordenadas, ele tem uma origem, tá aqui O, ele tem uma base, 1, E2, E3, e essa origem junto com essa base, a gente viu, determina três eixos coordenados. Então, aqui seria um eixo coordenado, um chama eixo X, né, que é esse aqui que eu estou desenhando. Eu estou tentando desenhar, é o eixo X. O outro chama eixo Y, que é o que passa pelo segundo vetor da base, certo? E, finalmente, você tem também o eixo Z, que é esse aqui que vai pelo terceiro vetor da base, eixo X, eixo Y, às vezes a gente chama de OX, OY, OZ, né? Mas enfim, então aqui. Pergunta, esses três eixos são retas, são três retas distintas. Acha para mim as equações vetoriais e paramétricas. Quem é capaz de dizer para mim? Eixo X, vamos começar pelo eixo X, OX, 2 pontos. Como que fica a equação vetorial aqui do eixo X? Como que fica a equação vetorial do eixo X? Vamos lá. Vamos ver quem vai falar primeiro aí. Rapidinho, atividade para fazer em 1 minuto. 0, lambda é 1. 0, lambda é 1. Não. Veja, a equação vetorial, ela sempre vai ficar aparecendo x, a letra x, e a letra lambda. Né? O que muda de reta para reta é o ponto fixo e o vetor diretor. Quem que seria o ponto fixo que você quer pegar aqui no caso do eixo x? Eu chamei de 0, a origem, né? A origem, né? Não vamos falar 0, vamos chamar de O. Ah, tá. Né? Porque você sabe que, na verdade, o O é 0, 0, 0, seriam as coordenadas, né? Então, não vou só colocar o número 0, porque fica parecendo que o professor está dizendo que o ponto é um número, e não é verdade. O ponto tem 3 números como coordenada. Então, mas tudo bem, x é igual a O mais
lambda vezes o vetor diretor. Quem que você vai pegar como vetor diretor? O E1. O E1, perfeito. É isso mesmo. E1 aqui, ó. Estou só destacando ele aqui. Mais lambda é 1. Matou. Escreveu a equação vetorial do eixo x. Como é que ficariam as equações paramétricas dele? X igual, y Agora, igual, z igual. Aí o que a gente vai escrever aqui do lado direito? mas Olha se lá, for só do eixo x, tá por x, né, professor? aqui só para o eixo x que eu estou falando. É para o OX tá. aqui também. Aqui é para o OX. Então, como é que ficaria? Ó, de onde é que veio esse x0, y0, z0 aqui? Ele veio da onde? Ele veio do ponto. É o ponto A. Que no nosso caso, aqui do eixo x, quem que está fazendo o papel do nosso ponto A aqui? Quem que é? É justamente a origem. Então, seria 0, 0 e 0 aqui. Aí vem mais. Aí vem o lambda. E aí você tem que colocar as coordenadas do E1. Eu estava até tendo uma discussão ali com uma aluna, uma discussão bem humorada, né? Com uma aluna sobre como é que são as coordenadas do E1. Como que são as coordenadas do E1 em relação à própria base E1, E2, E3? Vamos ver, será que ela está aí presente na aula? Não sei. Olha lá. Não, o O é 0, 0, 0. Olha lá, o pessoal estava respondendo aqui, eu não vi. X igual a 0 mais lambda E1, Arthur. A mais lambda V, sim, onde o A é o origem, e o lambda é lambda, e o vetor V é o E1. E1 igual a 1, 0, 0. 1, 0, 0, correto. Correto, o pessoal falou certo. E1, ABC. ABC são as coordenadas do vetor V, vetor diretor. Então, no caso, nosso vetor diretor, ele falou corretamente aqui comigo, no fone, eu não sei bem quem foi, mas falou. Acho que foi o Rafael, né? 1, 0, 0. Perfeito. Ah, professor, então dá para simplificar essas equações? Dá. Olha como é que vai ficar. X igual a 0 mais lambda vezes 1. X igual a lambda. Y igual a 0 mais lambda vezes 0. Y igual a 0. Z igual a 0 mais lambda vezes 0. 0, matou a pau. Esse aqui Professor, são... Pode falar, pode falar. mas aí nesse caso já está no IJK, né? Não, aqui no caso a base que a gente está usando é E1, E2 e E3, né? E1, E2 e E3. Você está falando porque eu coloquei 1, 0, 0 aqui? Isso. Se ele não for Então, ortogonais, não vai ter uma não, aí, essa foi a minha discussão com a menina ali no WhatsApp. Aqui o que eu estou mostrando para vocês é o seguinte: você tem uma base toda torta aqui, E3, E1 e um E2 aqui. E1, E2, E3. Essa base, os vetores, todos os vetores do V3, qualquer vetor que você colocar aqui, você coloca aqui um vetor V, que não é nenhum dos três. Ele tem lá suas coordenadas alfa, beta, gama, em relação a essa base. Tá? Qualquer vetor. A base, ela gera coordenadas para todo vetor pertencente ao V3. Cada um vai ter suas coordenadas. Dentre esses vetores do V3 todos, existem três possibilidades que tem, é o próprio E1, o próprio E2 e o próprio E3. Então, vamos supor que eu pegue para analisar o próprio vetor E1. Estou colocando o E1 aqui no lugar do V. Bom, o E1, ele, em relação a essa base, que ele mesmo está na base, E1, E2 e E3, o E1 vai ser 1 vezes E1, mais 0 vezes E2, mais 0 vezes E3. O E2 vai ser quem? Vai ser 0, 1, 0. E o E3, obviamente, vai ser 0, 0, 1. O pessoal, às vezes, acha que para ser assim, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, é só se for aquele IJK da física certinho, ortonormal. IJK. Não, no caso do IJK, também vai ser, esse aqui vai ser 1, 0, 0, esse aqui vai ser 0, 1, 0, esse aqui vai ser 0, 0, 1. Na verdade, em qualquer base que você pegar, o primeiro vetor em relação a ela mesma, se você me perguntar esse 1, E2, E3 em relação ao IJK, que é outra base, aí não. Aí vai dar tudo torto aqui, vão dar números estranhos. Ô, professor,
Em relação a ela própria, é 10001100001. Olha lá, quem está falando? É eu. Oi, Caroline, tudo bom? Então, você está lembrando? Você está lembrando o que a gente conversou? Então, no caso, quando você tá, que nem você fez esse exemplo do E1, E2, E3, aí você tá olhando como se fosse a ausência daquele vetor não sei explicar, a ausência dele naquela posição, entendeu? Tipo, o E1, ele é ele mesmo, mas ele não tem E2, mas ele não tem E3, algo assim. Claro, porque senão já não seria mais ele mesmo, né? É que nem eu falar, eu sou Elias. Ou seja, eu sou Elias mais não sei o quê. Não, então você não é Elias. Elias mais alguma coisa já virou uma outra coisa, né? É exatamente o que você falou aí. Tá certinho o seu raciocínio. O E1 é apenas a presença dele e acabou, porque E1 é E1, né? E1 é igual a E1, não é E. Seria um absurdo eu escrever E1 é igual a E1 mais 5E2. Bom, como é que. Eu cortaria um dos dois lados, chegaria à conclusão que 5E2 tem que ser nulo. Divide por 5 dos dois lados, E2 é igual a nulo. Só que aí gerou um problema, porque não pode ter vetor nulo em base. Como é que eu vou ter um E2 numa base que é vetor nulo? Erro total, absurdo. Então, quer dizer, não dá. Não dá. O E1 é igual a E1 mais 0E2, tem que ser, mais 0E3. Bom, se E1 é igual, deixa eu escrever bonitinho aqui, se E1 é igual a 1E1 mais 0E2 mais 0E3, então, por definição, porque o que são as coordenadas do vetor? São os coeficientes da combinação linear na base. Então, aqui está a base, E1, E2, E3. Combinação linear, cadê os coeficientes? 1, 0 e 0. Acabou. Por definição, as coordenadas de 1 é 1, 0, 0. Fechou. Tá certo? Pode falar. O que mais você quer falar? O que você quer comentar? Eu nada, professor, só era isso. Independente de quem for a base. Se eu tivesse apagado esse vetor E3 aqui e colocado ele um pouco mais para cá, as coordenadas de E3 nessa nova base continuariam sendo 0, 0, 1. Igual está aqui. Então a complicação. Oi, pode falar. Pode falar. Então a complicação dessa base, se não for ortonormal, é quando eu descrevo ela na base ortonormal, que ela aparece com números cruzados, é isso? Se você pegar uma base dos vetores, é isso aí. Se você pegar uma base toda torta e você não quiser escrever os vetores dela nela mesma, se quiser pegar esses 3 vetores aqui e escrever eles em relação ao IJK ortonormal bonitinho, aí vai aparecer. Complicou. Complicou assim, não vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 0, vão aparecer números tipo, sei lá, 2 menos 3, 7, raiz de 2, pi, 5, aí vai aparecer o quão torto eles são lá em relação à base ortonormal. Mas quando você está descrevendo eles em relação a eles mesmos, aí eles são bonitos, né? Por exemplo, se a base torta não soubesse que ela é torta, né? Mais ou menos ela não percebe, ela no ponto de vista dela mesma, ela é perfeita. Exatamente, 100, 010, 001. Você fala, pô, parece até que eu estou mexendo com o IJK da física, aí você olha para a base totalmente torta, né? É porque ela em relação ao próprio ponto de vista dela. Não está em relação ao ponto de vista do IJK. Agora, não é por causa disso que a gente evita usar essa base. A gente evita usar essa base por um motivo pior norma, ainda. Né? Por causa da norma, exatamente. Eu pego esse vetor V aqui, eu sei que ele é alfa, beta, gama em relação a essa base toda torta. Eu não posso calcular a norma dele fazendo assim, ó. Norma de V igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais gama ao quadrado, raiz. Isso aqui eu só poderia fazer se esse alfa, beta, gama tiver em relação a uma base ortonormal certinha, IJK. Aí vai. Mas com ela toda torta não dá certo. Você vai fazer isso aqui, vai dar lá um número, sei lá, 17,2. Você vai medir o vetor, é 25 o tamanho dele, dá errado. Não funciona. Então, quer dizer, entendeu? Tem esse problema também. E não é só a norma, né? Tem também aquela fórmula do produto escalar, que não dá para usar. Tem aquele determinante com IJK para o produto vetorial, que não dá para usar. Tem o determinante do produto misto, que não dá para usar. Esse tipo de base toda torta é uma desgraça, né? Agora, todas essas fórmulas que não dá para usar nela, dá para usar na base ortonormal.
Então todo mundo prefere ortonormal, canto de cubo, né? Bom, deixa eu perguntar para vocês entenderam esse exercício aqui, sim ou não, turma? Vocês entenderam esse exercíciozinho aqui? Sim ou não? Sim. Sim, valeu. Sim, professor. Valeu. Então, quer dizer, só para fazer mais um, como é que ficaria assim, o eixo y, OY, como é que ficaria a equação vetorial dele? Equação vetorial do eixo y. Já que ele é eixo y, em vez de usar a letra x, eu vou usar y. Quem que você colocaria aqui depois para completar? O eixo y. O mais beta é 2, né? Como é que é? O mais beta é 2. O mais beta E2, né? Beta E2. Isso. O mais beta. Poderia ter usado lambda também? Tá, mas é assim, eu gostei que você mudou a letra, porque para ficar as duas equações com letras separadas, foi legal. Olha só, se você escrever as equações paramétricas, x igual, y igual, z igual. Como é que fica? Vai ficar lambda 00 agora? Vai ficar como aqui? Pode Zero, falar beta, direto. 0. 0, beta, 0. Perfeito. Perfeito. E aí, o eixo Z, vocês já entenderam já como é que faz, vocês fazem sozinho depois em casa. Então, é só uma... Agora, claro, essas equações simplificadas aqui, lambda 00, 0 beta 0, é porque eu estou pegando os eixos coordenados. Se você pegar uma reta que não é nenhum dos eixos, por exemplo, uma reta aqui assim, ó, não é nenhum dos eixos essa reta, aí ela vai ter uma equação, sei lá, como é que vai ficar? X igual a 1 mais 2 lambda, y igual a menos 3 lambda, z igual 2 menos 2 lambda. Exemplo, é um exemplo isso aqui, tá? Para essa reta aqui que eu acabei de fazer, tá? Quer dizer, olhando para essa equação paramétrica, o que você compreende? Que o azão, o ponto fixo que ela está passando seria 1, 0, 2, 1, 0, 2, e o vetor diretor V dela seria quem? 2 menos 3 menos 2. 2 menos 3 menos 2, tá? Então, quer dizer, dá para brincar bastante com essa equação paramétrica das retas, tá legal? Vamos ver aqui no livro o que mais que ele fala. Então, no livro tem toda essa dedução aqui que eu fiz, né? Supõe o sistema de coordenadas, supõe o x, azão, v, faz as contas, chega na equação paramétrica. Ele comenta que o v não pode ser... O vetor diretor é não nulo, então não pode ser tudo ABC, tudo igual a 0, quer dizer, vai ter pelo menos algum lambda aparecendo em algum lugar aqui, porque se sumir todos os lambdas, significa que A é 0, B é 0 e C é 0, mas o vetor diretor não pode ser nulo, né? Então tem alguma coisa errada. A equação da reta vai ser só um ponto, x igual a x0, y igual a y0, z igual a z0, quer dizer, você vê que está tudo amarrado uma coisa na outra, o vetor diretor não pode ser nulo, então esses ABC não pode ser tudo 0 ao mesmo tempo, então vai ter algum lambda. Se não tivesse lambda, seria reta igual a um ponto, absurdo, né? Também ele está dizendo a questão de não ser única, né? Quer dizer, aqui não é que... Vamos ler isso aqui com calma, né? Suponha que seja dado um sistema como esse 2 aqui, só para vocês entenderem o que ele está falando ali. E com essa aqui é uma maneira sintética de escrever o ABC não é todo mundo 0 ao mesmo tempo. A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado diferente de 0. Quer dizer, é a mesma coisa que dizer V diferente de nulo. V diferente de nulo. Isso aqui é a mesma coisa. Então, fixado um sistema de coordenadas, olha só que interessante isso que você está falando aqui. Como eu fixei aqui eu fixei um sisteminha. Tá? E1, E2, E3 como origem. Fixado um sistema de coordenadas, dado esse sistema de equações, pum, escreveu ele na folha. Desenha um sistema de coordenadas, desenhei. Daí vai existir uma reta para a qual essas equações aqui são as equações paramétricas. Essa reta vai passar pelo ponto x0, y0, z0 e vai ter como vetor diretor o vetor ABC. Quer dizer, dado um sistema de equações desse e um sistema de coordenadas, surge uma reta, que é representada por essas equações. Tá? Se você fixar outro sistema de coordenadas, quer dizer, você manter as mesmas equações que você tinha, mas você mudar o seu sistema de coordenadas, aí muda a reta. Né? Ele até faz um desenho aqui, ó. O eixo Z.
0, 0, lambda. É o eixo Z, esse aqui que ele pegou como exemplo. Mas eixo Z de quem? Então, olha só, se for esse sistema de coordenadas aqui dessa primeira figura, a reta que é o eixo Z, determinado por essas equações paramétricas aqui, é essa reta R aqui, que está passando pela origem e paralela ao E3. Se fosse passando pela origem paralela ao E1, seria o eixo X. Se fosse passando pela origem paralela ao E2, seria o Y. Passando pela origem paralela ao E3, é o eixo Z. Dado por essas equações paramétricas aqui, muito parecidas com essas que a gente discutiu aqui, que essas aqui era para o X, lambda 0, 0, e para o Y, 0, lambda 0. Aqui ele pegou para o Z, 0, 0, lambda. Nesse sistema de coordenadas ficou essa reta aqui. Agora, o cara vem e altera todo o sistema. Em primeiro lugar, não quer mais essa origem, esse ponto aqui, que é um outro ponto O', bem distante, diferente de O. Já mudou a origem, já mudou o sistema. Mas ainda por cima ele muda os 3 vetores também. O E1, que estava para cá, agora ele faz um E1 para cá. O E2, que estava apontando para a direita, agora está meio apontando para baixo. E o E3, que estava apontando para cima, agora está meio na diagonal aqui. Resultado, essas mesmas equações paramétricas, considerando esse outro sistema de coordenadas, já deu uma reta R, que você olha para ela, você vê que é bem diferente dessa reta aqui. Tá? Passando em outros pontos, apontando em outra direção. Então, o que obtivemos? Retas distintas. Até botou um ponto de exclamação. Quer dizer, na equação vetorial, turma, isso não acontecia. Por quê? Porque a equação vetorial não depende de sistema de coordenadas. Agora, nas equações paramétricas, tudo que está aparecendo aqui nela são coordenadas. Olha lá. Isso aqui é tudo coordenada de ponto, coordenada do vetor diretor. Então, a equação paramétrica por si só, não. Você tem que ter ela e tem que ter o sistema de coordenadas. Aí você vê a reta. Tá? Você mudou o sistema de coordenadas, mudou a reta. Tá? Vamos ver aqui o que o Laertes falou rapidinho. Aqui, tem um pessoal falando aqui, ó. Bruno Minacal, nesse caso, essa unidade 1 independe do vetor ser unitário? Bruno, não sei se você ainda está me ouvindo aí. Resposta, sim. Aquele 1, 0, 0 ali do E1, o E1 pode ter comprimentos 275. Entendeu? Tem comprimento 275. Qual que é a coordenada do E1 na própria base E1, E2, E3? 1, 0, 0. Tá? Bom, agora, se você querer descrever o E1 lá no IJK, aí ele não vai ter coordenada 1, 0, 0. Né? Bom, olha só. Laerte Júlio Prigol. Professor, no capítulo 3 falamos do sistema de coordenadas, tendo como ideia central vetores LI, sim, para formar a base do sistema de coordenadas. Já no capítulo 14, falamos de equação de reta e temos como primeira ideia vetores LD. Sim, AX é igual a lambda V. Né? Agora, nas equações paramétricas, unimos o raciocínio do capítulo 13 com 14. Sim, mas a equação paramétrica não tem nada a ver. Esse negócio do vetor LD apareceu no contexto da equação vetorial. Né? Fiquei confuso nas explicações sobre equações paramétricas, só para entender. Na equação vetorial, tem aquela construção que ele fez, AX igual a lambda V. Vetor LD, por lambda multiplica V. Já nas equações paramétricas, temos LI, porque lambda multiplica o ponto? Não. Na equação paramétrica, você precisa de um sistema de coordenadas. É isso que eu expliquei agora no final. A reta não tem nada a ver com LI e LD. É o sistema de coordenadas, que vai ter que ter uma base, e a base é LI. Tá? Ok? Você vê que as equações paramétricas vêm da equação vetorial. Você vê aqui, ó. A gente começa na equação vetorial. Cadê ela? Ele não escreveu aqui, mas está aqui, ó. X igual a mais lambda V. Tudo vem da equação vetorial. Aí desenvolve, chega aqui. Equação paramétrica é igual equação vetorial mais sistema de coordenadas. Da equação paramétrica e da forma simétrica, que eu vou falar agora. Tá? Vitor Watanabe, sim. Marciele, sim. Arthur Monteiro Santi, y igual a O mais lambda E2, certo. Bruno, entendi, obrigado. Laertes, entendi, grato. Ok. Vamos fazer um último videozinho para não ficar muito longo?